Abre aspas. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? Fecha aspas e sejam muito bem-vindos, meus nobres. Essa citação é um trecho de uma música que o Frejá canta, falando sobre a caninha amarravada, água que passarinho não bebe, álcool, etanol. Exatamente. E eu quero falar sobre ele, e não só sobre ele, quero falar sobre comportamentos nocivos, tá? Se é ruim, por que que a gente continua usando? Por que que a gente continua fazendo? Por que que a gente não se livra? Será que tem alguma coisa por trás? É claro que tem, senão eu não estaria falando aqui, né? Antes de mais nada, meus nobres, peço que vocês deixem um like, tá bom? E se no final do vídeo não gostaram, tira o like e troca por um comentário. Pô, Cênicos, não gostei, fala outra coisa aí. Tá bom? Enfim, comportamento nocivo. Andei pensando sobre isso ultimamente, né? E me lembrei também de um tipo de diálogo que eu já presenciei pelo menos uma vez na minha juventude. Pessoas conversando, bebendo muito, aí vem aquela pergunta, mas será que você não tá bebendo muito e tal? Não, que nada, rapaz. Isso aqui é besteira. Mas será que tu não já virou alcoólatra, não, rapaz? Não, que é isso. Na hora que eu quiser parar, eu paro. Quem nunca ouviu essa frase? Na hora que eu quiser parar, eu paro. Aí tem alguns que desafiam e falam assim, tá, mas então para de beber aí, pô. Não, mas eu não quero parar. Olha que interessante. Além do vício, a hipocrisia. E esse é um dos problemas sérios, das coisas que eu vejo pessoas fazendo, praticando, se prejudicando. Geralmente tem uma hipocrisia, tem uma vaidade envolvida que impede a pessoa de admitir para si mesmo que tem um problema. Mas aí vem a questão, por que que nós continuamos a fazer essas coisas? Por que que a gente não para? Muito provavelmente porque os comportamentos nocivos, porque o uso de substância, porque estar do lado de pessoas tóxicas deve promover algum bem pra gente, né? Se não tivesse bem nenhum nisso, ninguém faria. Se faz é porque existe algum tipo de benefício. Ao meu ver, comportamentos nocivos e uso de substâncias são coisas que as pessoas fazem porque ajudam a esconder um problema maior. Só que aí você acaba tendo um outro problema que é muito maior. Você prejudica o seu corpo. E muito mais do que isso, você prejudica a sua alma e enterra de vez, afunda no seu coração um problema que esteja aí realmente acabando com você. E olha só, quando eu falo de comportamentos nocivos, eu incluo inclusive, né? Eu incluo o jogo do tigrinho. Acho que eu já falei isso no vídeo aí da nobre Deolane. Aproximadamente 7 milhões de pessoas estão viciadas hoje, ou estão com dívida por conta disso no Brasil. E aí, como é que a gente fica? Meus queridos, o que eu percebo é que os problemas da vida, eles são muito redundantes, tá? As coisas, elas se repetem. Desde sempre foi assim. Hoje é tigrinho. Há anos atrás, o jogo do bicho era mais popular, e antes disso era corrida de cavalo, e era outra coisa, e era apostar jogo de gude. É assim que eu chamo, né? Na minha região, aquelas bolinhas de vidro, né? Imagino que seja aí também na sua região. Gude. Né? Existem essas tendências de viver no perigo, enfim. E por que eu falo que as coisas se repetem? Porque é sempre assim, sabe? A pessoa tem uma dor, tem um problema, não quer resolver e aí parte para outra coisa para camuflar, para esconder. Geralmente você tem duas possibilidades, você tem duas opções para você solucionar. Ou melhor, você tem duas opções para você seguir. Ou você soluciona ou você mascara. E o que é que eu quero deixar aqui? Eu não preciso nem me prolongar muito nesse vídeo, mas a única coisa que eu quero deixar de recado aqui para os senhores é o seguinte: se você tiver qualquer problema, meu nobre, se você tiver qualquer tipo de vício, e se você minimamente, lá no fundo, você entende que está te fazendo mal, seja homem o suficiente para admitir e simplesmente falar: tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa que não está bem em mim e chega. Já vi isso acontecer na minha família, já vi outras pessoas fazendo isso, se destruírem, mas a minha vida é muito mais valiosa do que simplesmente se acabar em algo que está me prejudicando. Eu sou muito melhor que isso. Posso estar afundado nesse problema, nesse comportamento, nessa pornografia, enfim, mas eu sou muito melhor que isso. Só o fato de você admitir, você já pode ter grandes conquistas na sua vida. E a minha chamada para você é essa. Inclusive, agora ao final do vídeo, acho que já é de praxe, né? Você já sabe que quanto mais o tempo passa, né? Se o camarada não trabalha bem a questão da retenção e da comunicação, as pessoas vão saindo. Mas o meu objetivo agora é justamente esse. Perceba, na minha percepção, existem alguns nobres aqui que gostam de assistir os vídeos até o final. Se você é um deles, eu gostaria de fazer um convite. Se você, por acaso, está passando por alguma situação que você entende que não é legal, se você entende que você precisa desabafar, se você entende que, enfim, você precisa se comunicar de alguma forma, o que eu tenho para dizer para você é, tem um endereço de e-mail que eu uso, que é o arsenicos@mail.com. Vai estar na descrição. Se você... Não faça isso. Se você fizer, não faça por mim. Tá bom? Faça por você. Se não quiser, não tem problema. Mas assim, que te faça bem. Se quiser contar uma história, quiser que seja contada aqui no canal, de repente pode ajudar outros nobres. Quem é das antigas aqui sabe, né, que eu já fiz algumas leituras de e-mail e gostaria de refazer. Então, eu gostaria de falar isso aqui no final desse vídeo, porque, enfim, né? Se tiver alguém aí das antigas, eu gostaria de prestigiar se a pessoa quiser. Depois eu posso fazer em outros vídeos essa chamada, né? Logo no começo. Mas existe razão para eu estar fazendo isso aqui agora, tá bom? E é isso, meus nobres. Quero agradecer aos senhores pela presença, por aqui terem estado, tá bom? Fiquem bem, né? Melhores do que os senhores estão hoje. E não tão bons quanto amanhã, porque amanhã será melhor, se Deus assim permitir. Tá certo? Muita paz. E é isso. Deus abençoe.